estudaremos artigos e numerais. Para isso, acompanhe no Basquiat, da página 81 até a página 82. Vamos lá! Vamos então à classe gramatical chamada artigo. O artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo, para determiná-lo de modo geral, e aí chamamos de artigo indefinido, ou de modo particular, e aí chamamos de definido. Observemos os exemplos. Ontem caiu uma chuva. Foi a chuva mais forte deste mês. Percebam aqui a indefinição produzida pela presença do artigo indefinido. Foi a chuva mais forte deste mês. Observe que, como da primeira vez, a palavra chuva, o substantivo chuva, foi indefinido, na segunda, o substantivo passa a ser conhecido e aí usamos o artigo definido a, feminino singular. Os artigos definidos são o, a, os, as, e os indefinidos uma, uns, umas. Leamos agora este texto extraído do Almanaque Brasil. Destaquemos nele todos os artigos, definidos e indefinidos. Ele nasceu numa ladeira do Rio de Janeiro, pobre, mulato, doente, tímido, gago e órfão. Nessas condições, difícil crer que teria qualquer futuro. No entanto, superou todas as adversidades e tornou-se um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Para muitos, o maior. Assim era Machado de Assis. Percebam aqui, numa ladeira, nós temos a contração de uma preposição em, mais o artigo indefinido uma. Depois, no entanto, superou todas as adversidades, artigo definido feminino plural, e tornou-se um dos maiores escritores brasileiros, artigo indefinido masculino singular. De todos os tempos, artigo definido masculino plural. Para muitos, o maior, artigo definido masculino singular. E percebam o jogo que se faz aqui pelo uso de aspas. Interessante nesse texto é observar isso. Aspas no começo dele, aspas no final. Como haverá um destaque em ênfase no meio do texto, observem que se optou pelo uso apenas de uma aspa simples, dando destaque para o artigo definido, causando o seguinte sentido: tornou-se um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Para muitos, o maior. Então, a força expressiva do artigo. Atenção, garrancheiros. Os artigos, além de definirem e de indefinirem um substantivo, eles também servem para indicar o gênero e o número. Exemplos: o telefonema, o ônibus, os ônibus, uma rádio, um lápis, uns lápis. Percebam que, embora a palavra termine com A, este A não é um termo que designe gênero, é uma vogal temática nominal. Então, nós precisamos aqui do artigo até para verificar o gênero da palavra, que é masculino. O ônibus, como é uma palavra que termina em us, observem que nós precisamos do artigo para marcar ou o singular, no caso de o ônibus, ou o plural, no caso de os ônibus. Uma rádio, como vimos em aula anterior, se nós aqui colocássemos um rádio, inclusive mudaríamos a palavra. Uma rádio é uma emissora de rádio qualquer. E também o uso do artigo, como acontece em ônibus, para demarcar singular e plural em palavra que já termine com S. Um lápis, uns lápis. Atenção, dois garrancheiros. Um artigo diante de qualquer palavra que não seja um substantivo, irremediavelmente vai substantivá-la. Esse processo nós chamamos de derivação imprópria. Vamos ao exemplo extraído da canção do Peninha. Às vezes, no silêncio da noite,
eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Observem que as palavras antes, agora e depois normalmente são advérbios, mas neste contexto, porque foram aqui substantivadas pelos artigos, essas palavras se tornaram substantivos. Por isso, nós estamos diante de uma derivação imprópria. A derivação imprópria requer, então, o uso de artigo para transformar uma outra palavra de outra classe gramatical, por exemplo, num substantivo. Vamos agora ao estudo dos numerais. Numeral é a palavra que contém a ideia de número e exprime quantidade definida de seres, pessoas, coisas, etc., ou a posição, ordem, que um ser ocupa numa determinada sequência. Observem a classificação dos numerais. Cardinal, ele indica a quantidade exata de seres. Exemplo, pedimos pelo imóvel 5 milhões de reais. Percebam, então, a presença do numeral cardinal, 5 milhões. Ordinal, indica a posição ocupada por alguém ou por algo em uma determinada sequência. A palavra biodiversidade foi utilizada pela primeira vez nos anos 1980. Temos aqui a presença, o uso de um numeral ordinal. Multiplicativo. Exprime, como diz a palavra, a multiplicação de uma quantidade. Exemplo. Não há muito tempo, a Mata Atlântica tinha o triplo do tamanho que tem hoje. Então destaquem as palavras 5, primeira e triplo. Cardinal, ordinal e multiplicativo. Na classificação, nós temos também os numerais fracionários. Eles exprimem a divisão, um fracionamento de uma quantidade. Observem o exemplo. Nas florestas tropicais encontra-se mais da metade das espécies de seres vivos do planeta. Destaquem a palavra metade como exemplo de numeral fracionário. Meus queridos, agora atentemos aos principais empregos dos numerais. Cardinais ligados pela conjunção e. Exemplo, ele tinha na conta corrente R$ 37.467. Percebam da necessidade da conjunção para escrevermos e lermos essa quantia. Cardinais femininos e masculinos. Admitem forma feminina somente os cardinais uma, dois, duas e as centenas a partir de 200. 200, 300, 400, etc. Agora, destaquem isso. Milhão, bilhão, etc., são sempre masculinos. Exemplo, a festa reuniu 2 milhões de pessoas. Isso é o adequado, e não 2 milhões de pessoas. Formalmente, isso não existe. Coletivos que exprimem ideia de número. Observe os exemplos da letra A até a letra G. A dupla sertaneja fará show aqui amanhã. Dupla. O quarteto de cordas fez uma apresentação incrível. Quarteto. Realizaremos o evento na segunda quinzena de maio. Quinzena. Uma centena de admiradores esperava Renato no aeroporto. Centena. Dá-lhe Grêmio. Não podíamos trocar 6 por meia dúzia. Dúzia. Na última década, a violência aumentou. Década. Neste século, viveremos mais. Avanços do novo milênio. Século e milênio. Observe, então, que essas palavras, elas exprimem ideia de número. E elas são palavras que denotam coletivos. Dupla, quarteto, quinzena, centena, dúzia, década, século e milênio. Cardinais e ordinais como recurso expressivo. Não insista, você sabe que tenho 1000 motivos para não ir à festa.
Eu pedi, ou melhor, eu perdia a chave de casa pela 100ª vez. Percebam que 1000 motivos e 100ª vez. Os numerais cardinais aqui servem para produzir hipérboles, ou seja, uma figura de linguagem que inclusive nós já estudamos. Agora, cardinais e ordinais, como lê-los em referência a soberanos, papas, séculos, partes de uma obra, etc., vamos à regrinha dos papas para números romanos. Até 10 em romano lê-se como ordinal, portanto décimo. Os fiéis lamentaram a morte de João Paulo II. Estamos lendo esse número romano em ordinal, porque ele é inferior ao 10. Papa Bento XVI abdicou. Observem agora que acima do 10º nós leremos como cardinal. Repito, Papa Bento XVI, observem aqui o cardinal, abdicou. Atenção, garrancheiros. Artigos de lei e decretos empregam-se os ordinais até o 9º. Daí em diante se usam os cardinais. Então isso se difere da regrinha dos papas. Para papas, soberanos, séculos, partes de uma obra, cantos, liras, até 10 como ordinal. Primeiro ao 10º. Do 11 em diante, como cardinal. 11, 12, 13. Agora, quando nós estamos tratando de artigos de lei e decretos, nós vamos empregar os ordinais até o 9º. Artigo 9º da Constituição. Acima do 9º, artigo 10 da Constituição. Apenas para leis e decretos. Como usar os cardinais na redação? Quando isoladamente e até 10, por extenso. Quando num texto, parágrafo, oração, com dados numéricos, aí optaremos em mantê-los do 1 ad infinitum, em numeral. Meus queridos, chegou a hora de vocês fazerem a sua lista de exercícios no Leiador. Aproveitem e se inscrevam no Café com Texto. Quem lê mais, escreve mais. Bons estudos!